Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório de abril de 2023 do XP Logística, é o XP LG11. Relatório gerenciado então de abril, a gente vai ver qual foi a performance do fundo. Então fique conosco aí se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixa o seu like. É tudo de graça, mas tu ajuda muito a gente a disseminar essas informações pelo YouTube, tá? E eu vou deixar esse relatório também na descrição do vídeo. Assim como o nosso link do grupo do Telegram também, que a gente tem mais aí de 230 amigos aí lá no canal, no grupo do Telegram, tá? Vai lá, se inscreva lá e converse também com outros investidores, principalmente de fundo de investimento imobiliário, Fiagro e FIINFRA. Vamos lá então, relatório do XPLG, fundo que a gente costuma falar todos os meses aqui no canal, né? Então, já é conhecido de muitos aí, fundo que investe na área logística industrial, tem desde junho de 2018. E um patrimônio aí, um dos maiores no mercado também, né? Está ali nos tops do mercado, mais de 3 bilhões em patrimônio líquido e mais de 309 mil cotistas. Eu sou desses cotistas, tá? Tenho aí uma participação de em torno de 5% da minha carteira de fundo de investimento imobiliário. Gosto muito do fundo, tem mais de 2 anos o fundo na minha carteira. E sigo aumentando a posição assim que, né, preços, oportunidades vão aparecer, a gente vai aumentando a posição. O fundo que é administrado pela Vortex DTVM, gerido pela XP Vista Asset Management, tem aqui uma taxa de administração que atualmente aqui está em torno de 0,75% ao ano, né? Então, e uma taxa de performance de 20% do que exceder o benchmark que está aqui embaixo, o benchmark que é IPCA mais 6% ao ano. Então tem uma taxa de performance aqui. E vamos para os comentários então do gestor. O fundo que distribuiu aí anunciou, né, a distribuição de 74 centavos por cota. Fundo que tem a sua data base sempre no último dia útil do mês que ele faz referência. Então anunciou no último dia 30 de abril, na verdade 28, né? 28 de abril anunciou esse rendimento, né, que será pago aí no dia 15 de maio, que equivale a 8,9% de dividend yield anualizado com base no valor de mercado que fechou ali cravado nos R$ 100 por cota. Né? Fundo que costuma distribuir ali linearmente, né, a fazer distribuições ali semelhantes durante o semestre e equalizando ali aos 95% que são obrigados aos fundos distribuir em relação ao caixa, que nem está aqui embaixo, depois você pode ler aqui no relatório. A base legal também, né? Então o fundo é obrigado a distribuir 95% do seu lucro auferido semestralmente pelo regime de caixa. Aqui, o fundo no dia 19 de abril divulgou fato relevante lá e locou mais de 10 mil metros quadrados da ABL lá do Cislog Galeão, que estava com uma vacância bem alta, né? Então a ocupação agora do Cislog Galeão está ali 79%, fez um contrato aí a partir de 1º de maio de 60 meses. Então, com isso, a vacância do portfólio caiu para 4,4%. Quanto à inadimplência, o fundo também está com uma inadimplência bem elevada aí no mês, né, 4,8%, mas ele reporta aqui que 2/3 dessa inadimplência já foram recebidas aí pelo fundo e os outros 1/3 está aí sendo negociados aí com os devedores. Mais para baixo aqui a gente vê o desempenho do fundo em relação ao seu fluxo financeiro, né, DRE gerencial. Em abril, o fundo auferiu receitas aí de mais de 22,3 milhões, maioria aqui receita de locação, que é a principal receita do fundo, né, 20,6 milhões. O fundo tem outros fundos imobiliários na carteira dele, no portfólio, um pouquinho, mas tem 1.400.000 reais de rendimento desses FIIs e o caixa rendeu 205 mil reais. Despesas foram de 2,6 milhões de reais, principal que é despesa de administração e gestão, né, custódia e tudo mais, quase 2 milhões de reais. É com base também no valor, normalmente do valor patrimonial do fundo, né? Então o fundo tem um patrimônio bem grande e essas despesas acabam acompanhando normalmente o patrimônio, né? O patrimônio é o valor de mercado, aqui ele não especifica, né, onde essa taxa está sendo aplicada, mas normalmente é sobre o patrimônio líquido. Despesas financeiras foi de 347 mil reais. Normalmente essas despesas financeiras também estão ligadas aos financiamentos das compras de imóveis que o fundo faz, né? Então é o serviço da dívida do financiamento desses imóveis. E o resultado do fundo foi de 19,7 milhões. O fundo distribuiu, mantendo a linearidade de distribuição de 74 centavos durante os meses que está ocorrendo aí de 2023, né? O fundo tem mantido aqui os 74 centavos de distribuição. Distribuiu mais do que
ao período de resultado no mês de abril, mas quando a gente pega aqui 2023, o fundo está positivo aqui, o superávit vem aí, né, superior aí, na verdade, né, não está bem superior, mas está um superávit aí interessante, e mantendo aí a distribuição de 74 centavos por cota. Mais para baixo a gente verifica aqui também, a gente tem o saldo de distribuição por cota, né, 52 centavos, aquele que o fundo tem ali acumulado, que não distribuiu, 52 centavos, então está com saldo acumulado aí não distribuído, que normalmente ou está dentro daqueles 5% que ele não é obrigado a distribuir, ou então o fundo realmente às vezes costuma fazer em meses que tem resultados maiores, como é um fundo que mantém a linearidade na distribuição, ele acaba ali acumulando e fazendo o equacionamento sempre em final de semestre, né? Aqui é o resultado financeiro dividido por cota. Então a gente tem aqui o resultado de abril de 23, que foi de 76 centavos por cota nas receitas de locação, que é a principal, né? E o fundo teve um resultado de 73 centavos e uma distribuição de 74 centavos. O mês anterior foi ao contrário, né? Teve um resultado muito superior, e o fundo mantendo então a linearidade na distribuição desde setembro, 74 centavos desde setembro, e os resultados acabam tendo variações aí mês a mês, né? Às vezes tem antecipação de aluguel e acaba que os resultados ficam ali oscilando, né? E o fundo então procura manter essa uniformização na distribuição. Aqui é a parte do volume de negociação no mercado secundário e o valor da cota, então fechou a R$100 a cota, mas mesmo assim está abaixo. O valor patrimonial do fundo ainda está um pouquinho descontado, né? Mais de 10% descontado ainda. E o fundo teve aqui, mantendo os últimos 3 meses, a liquidez no mercado em torno de 3,6, 3,5 milhões de reais de volume de negociação diária no mercado secundário. Então tem a liquidez boa o fundo. E aqui a gente verifica que o giro de cotas foi dentro da média de 2,4% das cotas do fundo giraram, né? São muitas cotas que o fundo tem, mais de 671 mil cotas negociadas. E o volume total negociado no mês de abril foi mais de 64 milhões e 400 mil reais de negociação no mercado secundário. Aqui mais para baixo a gente verifica a rentabilidade do fundo, então o fundo teve uma rentabilidade positiva. O fundo estava ali sendo cotado a abril, fevereiro, março a 93, 94 reais. Encerrou a 100, teve um ganho de capital em relação à variação da cota em torno de 6,79%, né? Então ele teve uma rentabilidade positiva em relação à variação da cota e a distribuição também, que foi ali em torno de 0,70%, 0,75% do valor de mercado. Mais para baixo a gente verifica aqui o portfólio do fundo, nada mudou, né? 92% alocado em imóveis de cotas de FIIs, 7% e o caixa 1%. Contratos atípicos, 71%, então a maioria dos contratos do fundo tem aquela proteção em relação à parte financeira, né, principalmente. E aqui a gente verifica em relação aos locatários, o fundo tem aqui uma concentração maior aqui nesses dois imóveis, nesses dois inquilinos, né? Mas normal, normalmente um inquilino ou outro acaba se destacando, né? Mas o fundo tem uma carteira aí de inquilinos bem pulverizada, né? São diversos contratos aí. A gente vai ver mais para baixo esse resumo. Comércio varejista, então, é o principal, que normalmente também, comércio varejista, comércio eletrônico, que aí o comércio varejista engloba os dois, né? Acaba supermercados, né? Lojas aí de varejo em geral, construções, né? E também o e-commerce, né? Então a maioria, normalmente nos imóveis de logística, a maioria é desse segmento de varejo, né? Mais para baixo a gente verifica que a indexação dos contratos, a maioria é IPCA 75%, e no mês de maio 9% da receita vai ser reajustada, como a gente verifica aqui na atualização dos contratos. A maioria dos contratos, 90%, vence só a partir de 2025. Normalmente o fundo tem feito aí contratos de 6 anos, né? 5, 6 anos nos últimos que a gente tem acompanhado, então aumentou essa média aqui do vencimento dos contratos, né? A gente verifica que 90% vence só a partir de 2025, que não é um tempo assim tão grande, né? Que são 2 anos, mas tem aí uma perspectiva de médio prazo, né? Em relação à receita do fundo, né? E aqui a gente verifica também a evolução da vacância física, né? Em relação à área construída, abril fechou a 5,4%,
Achei que essa informação estava lá em cima um pouco menor, né? Mas é porque o contrato ele valeu a partir de 1º de maio, né? Então, somente a partir de maio a gente vai ter aqui a evolução da vacância caindo de 5,4 para 4,4, como anunciado lá em cima. Aqui é a diversificação regional, o fundo está no Nordeste, está no Sul e está no Sudeste, né? Tem uma área bem significativa lá em Pernambuco, né? Mais de 206 mil metros quadrados lá em Cabo de Santo Agostinho, né? Mais de 21% da área bruta locável do fundo está lá em Cabo de Santo Agostinho, o restante distribuídos aqui, a maioria aqui em São Paulo, né? Mais de quase 450 mil metros quadrados. Atualmente aqui então no overview do fundo, a gente verifica que são 17 condomínios logísticos, 147 módulos, que a maioria dos imóveis são modulares, né? Então comporta vários inquilinos. Empreendimentos em construção tem um, e o fundo tem atualmente 954 mil metros quadrados de área bruta locável, são 44 inquilinos, então como eu falei, tem uma concentração maior na Via Varejo e na Leroy Merlin, mas o fundo tem uma diversidade muito grande aqui de inquilinos, são 44 inquilinos na sua base, são 17 condomínios, né? E a inadimplência fechou em 4,8, que a gente já comentou lá em cima, e aqui a gente tem a vacância física e a vacância financeira do fundo. Mais para baixo a gente verifica o portfólio. Então a gente tem os imóveis performados, que são 17, né? Então a maioria está em São Paulo. Então são esses imóveis aqui, a maioria centros de distribuição. Tem a obra aqui do especulativo lá de Extrema, Minas Gerais, né? Imóveis que estão em construção, apenas agora no momento, né? Está em andamento essa obra do especulativo lá de Extrema. Aqui é o detalhamento dos contratos, né? Por região. Então na região sudeste atualmente o fundo tem 662 mil metros quadrados, tá? A maioria aí, mais de 2/3 que o fundo tem hoje de área bruta locável está na região sudeste, 69,4% do portfólio, tem atualmente essas vacâncias aqui nesses imóveis, né? Aqui na região nordeste são 206 mil metros quadrados, apenas um imóvel, que é o Cabo de Santo Agostinho, e corresponde a 21,6% da área bruta locável do fundo. E na região sul são 2 imóveis mono-inquilinos, locados para essas 2 lojas aqui, Renner e Via Varejo, né, que é a Casa de Bahia, e soma 86 mil metros quadrados, 9% do portfólio. Mais para baixo aqui a gente verifica a parte de perguntas e respostas, né? Então tem a alocação lá que a gente citou, que vai valer a partir de 1º de maio, né? Quanto vai ter aí de retorno, né? O cap rate, quanto vai reduzir a vacância dos imóveis do fundo de 5,4 para 4,4, né? Vai ser a menor desde junho de 2020. Então, sinal aí que os imóveis estão voltando, né? A gente está esperando também esse momento para os de lajes corporativas, né? Tem tudo aí para poder nos próximos meses as vacâncias aí estarem despencando. E aqui é o contas a pagar do fundo, né? Então o fundo ele tem 100% de participação no NE Logística, como ele fala aqui embaixo, e tem essa securitização aqui do Cone CDI Unilever, né? 15 anos, é o CDI mais 11,75%, e o período de pagamento é mensal também nesse aqui, que é do série 1 CRI 68, uma das aquisições que o fundo fez, né? Esse tem um prazo de 5 anos, esse tem um prazo de 3,6 anos, ambos pelo IPCA, e esse aqui está em carência, né? O último está em carência aí em relação à amortização, os juros remuneratórios e também os encargos financeiros desse CRI aí que teve início em setembro de 22. A carência são de 12 meses, então vai até setembro de 23. Então é isso aí. Relatório gerencial do XPLG11 segue aí melhorando, né? E é um bom fundo, na minha opinião, né? Não tem como errar, fundo bem diversificado, né? E alguns acontecimentos que assustam o mercado normalmente são as vacâncias, né? Que às vezes ocorrem e despenca o valor do mercado, mas a qualidade do fundo aqui é incontestável, né? Os imóveis são bem interessantes. Alguns contestam a gestão do fundo, só que são diversos fundos aí que a XP gere, né? E um ou outro aqui dá algum tipo de problema, mas normalmente não é nem em relação. Tem a ver em relação à gestão, sim. Né? Alguns fundos a XP até deixa de lado
né? Não tem uma gestão mais ativa igual a gente vê no XPPR11, agora que estão se movimentando, mas a maioria teve impacto realmente por conta aí da pandemia, né? Que deixou alguns imóveis aí muito vagos, e no caso do XPPR11, né? Já que a gente comentou, acabou que a vacância do fundo foi muito elevada e o fundo tinha acabado de fazer uma aquisição muito cara ali que alavancou ele demais, né? E agora está tendo uma dificuldade. A gente vai fazer a leitura do relatório gerenciado aí daqui a pouco, mas o XPLG11 aí segue performando, na minha opinião, muito bem, ok? Fiquem com Deus então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.